E olha só, Brasil, eleições de 2026 para presidente, governador, deputado e senador com novas urnas. Isso mesmo que você ouviu? Deputados e senadores se reúnem para discutir sobre o próximo processo eleitoral e quem participou dessa sessão foi o ministro do STF. Isso mesmo, finalmente ele foi até lá. E agora foi o Cássio Nunes, e esse que vai ser o presidente do TSE na época da eleição de 2026. E aí vamos saber agora o que pode acontecer ali. Será que vão deixar novamente a direita voltar ou o sistema vai prevalecer? Essa reunião pegou fogo. Veja agora o que vai trazer para nós aqui o Alexandre Garcia, esse comentarista, jornalista que mostra a verdade. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Olha só o que ele tem para mostrar. Novidades, pessoal? Ou será que vamos continuar com essa velha urna que deixa muitos de cabelo em pé? Confira agora essas novidades. Hoje de manhã houve na Câmara dos Deputados uma audiência pública sobre contagem pública de votos. É óbvio, é o que está implícito, ordenado nas características do Estado brasileiro em todos os seus níveis, no artigo 37 da Constituição. Tem que ser público. O dono do voto, que é o povo brasileiro, não sabe como o seu voto foi contado. Um dos convidados é aquele que será presidente, que vai presidir a eleição presidencial de governadores, deputados, senadores em 2026. O ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques. Foi o primeiro a falar. E disse que esse não é um assunto do judiciário, é um assunto do poder legislativo que representa o povo brasileiro, óbvio. Disse o óbvio apenas. Só que foi o judiciário que derrubou 3 vezes mudanças na Constituição para que isso seja feito. E não foram mudanças. O Bolsonaro foi a última. Por de brizolistas, de esquerdistas, de comunistas, do MDB, eu digo os autores, Roberto Requião, Flávio Dino, Brizola Neto, e só depois Bolsonaro. Chegaram a derrubar o veto de Dilma. 71% do Congresso derrubou o veto de Dilma, e um ministro do Supremo deu liminar suspendendo tudo. Depois o Supremo decidiu por 8-3, dizendo que já era tarde, que não tinha condições e que isso punha em risco o segredo do voto. Não, o voto continua secreto. O que tem que ser público obrigatoriamente, conforme manifestações de tribunais de países democráticos, é a apuração. E temos eleição em 2026 importantíssima. Só que essas mudanças têm que ser feitas um ano antes da eleição, depois não dá mais. E essa dúvida é que provoca manifestações como 8 de janeiro, essa história aí de querer o 142 de militares, a eterna dúvida, a desconfiança, o choque, a cirra, os ânimos. Tomara que nunca os ânimos, os cérebros, as cabeças quentes armem as mãos. Tomara que nunca. Porque não precisamos disso, agora precisamos de paz, de alívio e de pôr em prática a democracia. Democracia é eleição aberta. Vejam Venezuela. Maduro não conseguiu enganar ninguém, porque todo mundo viu o resultado da eleição, pela transparência da apuração. Gente, olha, pessoas importantes me ligam para perguntar se é verdade, porque é inacreditável. A venda de uma mina de urânio para os chineses, anunciada dias depois que Xi Jinping passou um dia inteiro no Palácio Alvorada com o presidente Lula. A usina de Ipitinga, na Amazônia, no município, olha que ironia, município de João Figueiredo. Ele se reviraria no túmulo ao saber disso. E não é só urânio, não. Tântalo, nióbio, são materiais, metais preciosíssimos, que têm características de absorção da luz
de magnetismo altamente estratégicos, dos quais pode-se fazer torres eólicas, energia solar, marca-passo, turbinas de avião. Eu até anotei aqui, é uma gama muito ampla, né? Carros elétricos, né? Tudo coisa que a gente vai comprar dos chineses depois, com a nossa matéria-prima. É mais ou menos como trilho ferroviário. A gente pode mandar o minério, mas eles fazem o trilho lá, a gente compra o trilho e dá uma volta ao mundo, né? Por apenas 340 milhões de dólares. Quem comprou foi uma estatal chinesa, vale dizer, o governo chinês. E urânio, equipamentos militares, nucleares, isso mexe com geopolítica, equilíbrio de forças, Ocidente, parece que a gente... estratégia, parece que a gente está... não somos mais do Ocidente. Parece que a gente está se afastando das nossas raízes, das nossas origens, dos nossos valores, da nossa cultura do Ocidente. A gente já tem essa posição iraniana, né, de varrer Israel do mapa. A gente está do lado do Irã, porque a gente condena Israel, então faz parte de nossas posições. Ou seja, a China já está com o pé na Amazônia. Vocês sabem qual é o potencial dessa mina? É para 100 anos de retirada de minérios estratégicos de importância geopolítica. A academia me informa que os professores de direito estão tentando pegar aqueles que acham que têm vocação para o direito e mostrar para eles que isso que estão vendo não é certo, que o direito está muito acima disso e que vai prevalecer, né? Eu anotei aqui algumas coisas, né? Quando há crime mais grave, não se soma as penas dos menos graves que concorreram para o crime. Aí o exemplo, alguém mata outro com um revólver ilegal, ele não vai pegar a pena, ele pega a pena do homicídio, que é a mais importante, não vai somar a pena do porte ilegal de arma. No entanto, nessa história do 8 de janeiro, estão somando todas as penas. Se houve uma tentativa de golpe de Estado por meios violentos, esse é o crime principal. Os outros são secundários, mas estão somando tudo. E pior, não é individualizado. Não se põe claramente qual foi o crime que cometeu. Fica parecendo que todo mundo quebrou o relógio. Fica parecendo que todo mundo furou tela de Portinari ou de Burle Marx, né? Fica parecendo que todo mundo quebrou vidraça, quebrou cadeira, estragou poltrona, estragou tapete. Individualização da pena é essencial. Eles explicam isso para os alunos. Ninguém pode... no caso, né? Aí tem joia, tem vacina, tem golpe de Estado, tem quebra do relógio, com ex-presidente, com militar, com civil, com idoso, com velhinha, tudo no mesmo liquidificador, não? E mais, né? Tudo em inquérito. Inquérito não pode ter hipótese, nem presunção. Tem que haver tudo faticamente demonstrado, fatos, né? E demonstradas as provas. Não funciona a presunção, nem hipótese. Tudo isso vai para o Ministério Público. E o que é o Ministério Público? É o dono da ação. Não é o juiz o dono da ação, é o Ministério Público. Eu estou repetindo aqui o que a academia me passou, né?
O Ministério Público é que provoca o processo, é que pode pedir mais diligências à polícia, né? É que pode arquivar um inquérito sem dar satisfação nem para o juiz, nem para a polícia. Pode até, após denunciar, pode pedir absolvição do réu, se viu provas convincentes para isso. Pode até recorrer do tamanho da sentença se achar que foi grande demais ou pequena demais. Esses são os poderes do Ministério Público. Está tudo lá na Constituição, 127, artigo 128, 129. Né? E aí eles concluem, né? Os absurdos jurídicos sem precedentes é o que a nação está testemunhando nesse momento. Aí tem só um post. Superior Tribunal Militar, o STM, de tanta história gloriosa, de tanta altivez em tempos do governo militar em que agiu com equilíbrio para evitar arbítrio e manter a justiça. Agora sai uma nota assinada pelo seu presidente, Tenente Brigadeiro Joseli Camelo, mostrando que o tribunal está à margem dos acontecimentos envolvendo os militares da ativa, porque diz que se eles forem condenados a penas superiores a 2 anos, serão submetidos a julgamento ético na justiça militar. Ou seja, virou conselho de ética. Pois é, tá aí, pessoal, você viu esta matéria e tem algo interessante que eu quero trazer ainda para você aqui. Preste bastante atenção ali no STF, diante desses processos ali de golpe, minuta de golpe, 8 de janeiro, né? Tem também um atentado ali em frente ao STF, tudo isso está sendo julgado ali e agora chegou uma novidade, porque ministro Alexandre de Moraes pode ser impedido de julgar essas causas. Olha só, estão querendo colocar ele de fora justamente porque ele é a vítima, mas também ele é o acusador, também ele é o juiz, também ele é o promotor, também ele é a testemunha. Tudo isso numa pessoa só. Então, estão tirando ele ali do jogo justamente para deixar o processo mais legítimo e mais justo. E quem vai trazer para nós aqui é o Pavinato, que vai mostrar isso. É realmente um absurdo o que tem acontecido ali em Brasília, mas agora parece que um pinguinho, um fecho de luz está descendo ali sobre o Supremo, sobre o Congresso em Brasília, porque já era para ter acontecido isso há muito tempo. Como que uma pessoa que se diz vítima de acusações, de assédios, né, pode estar julgando esse tipo de causa? Vamos ver agora o que tem para trazer o Pavinato sobre esse assunto que está dando o que falar em Brasília. Juristas defendem que o ministro deve se declarar impedido de conduzir a investigação sobre tentativa de golpe de Estado por ter sido alvo direto do grupo, que é muito óbvio. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, disse a mesma coisa. Eu já disse isso. O próprio STF já colocou isso no sistema eletrônico. No caso, Clezão, impedido. Impedido por quê? Porque é parte, tem interesse. Eu vou falar para vocês o seguinte, que segundo o jornal O Globo, a sinalização de Alexandre de Moraes de que levará o inquérito para julgamento na primeira turma do STF provocou desconforto em uma ala da corte. Que ala, mas que calor, viemos do Egito. Que eu só acho que é essa ala, para mim, porque ele cometeu crime de abuso de autoridade do Clezão. Todo mundo, por unanimidade, falou, não, ele cumpriu o prazo razoável. Ele só demorou 300 e poucos dias para analisar o pedido, né, de soltura dele com condenadores, que 300 e poucos dias é um prazo razoável para um juiz, né, despachar. Né? Aliás, você tem que se aguentar, né? 300 dias não é nada. Né?
Bom, esta ala avalia que o plenário seria um melhor ambiente para analisar o tema. Ministros disseram que Moraes quer, na primeira turma, repetir a votação por unanimidade obtida no caso da suspensão do ex. Além disso, a permanência de Moraes no inquérito contra Bolsonaro pode gerar o risco de anulação do processo. Juristas defendem que o ministro deve se declarar impedido de conduzir a investigação sobre tentativa de golpe de Estado por ter sido alvo direto do grupo, que é muito óbvio. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, disse a mesma coisa, eu já disse isso, o próprio STF já colocou isso no sistema eletrônico, no caso Clezão, impedido. Impedido por quê? Porque é parte, tem interesse. Tem a vítima, um crime tem uma vítima e tem o criminoso. No caso do Clezão, ele foi posto como criminoso. Ele também não foi citado no caso do Clezão. Eu quero derrubar aqui a tese do STF, falando, não, mas ele não foi parte. Ele não foi citado em nenhum momento, e mesmo sem ter sido citado em nenhum momento, ele foi dado como impedido. Então tomem vergonha. Olha, limpem bem a bunda para não deixar rastro de bosta. Não vão falar que a cachoeira é para jabuti. Hein? Não é, porque jabuti anda no seco. Não vou fazer o mesmo cágado que a Janja. Inventa uma resposta melhor. Ou dá um tiro na minha cabeça e eu fico com sequela, porque enquanto eu não ficar burro, eu não vou aceitar esse tipo de desculpa. Ah, pôs água pro jabuti. Nem vem. Agora o Marco Aurélio, né, que já foi censurado, quando falou que, de fato, a anulação da condenação do Lula se deu de uma forma contra a jurisprudência do STF, foi censurado. Agora ele falou de novo que ele é impedido. Ele está falando óbvio. Mas tudo isso para quê? Nós estamos vivendo uma ditadura para salvar a democracia, professor? É isso mesmo. Quando o Arthur citou a questão dos princípios justificam os meios, eles até fazem uma deturpação daquilo que Maquiavel falava. Maquiavel escreveu, mas nunca quis dizer que os fins justificam os meios. O que ele disse é, alguns fins são tão sagrados que você é obrigado a racionalmente pensar os meios adequados para alcançá-lo. Mas todos esses meios, quando chegam a um determinado fim, esse fim tem que estar vinculado à sobrevivência dos valores básicos de uma sociedade. E dentro dos valores básicos é a liberdade. Você não pode acabar com a liberdade para defender os valores principais de uma sociedade, que ela é o ponto principal. Exatamente. Então, veja, quando você olha uma situação como essa, nós já estamos desvirtuados. E quando os juristas pegam e falam, mas isso pode anular tudo aquilo que eles estão fazendo, então vou pedir para todos esses juristas. Por que eles não fazem algo que foi feito por aqueles juristas de esquerda quando criaram o Prerrô? Porque não adianta ficar falando isolado, como pregando sozinho no deserto, porque isso não vai adiantar nada. Então os juristas deveriam se organizar. Assim, professor. Mas de uma forma, Você tem um consórcio, o Prerrô tinha um consórcio. Eu sei, Pavinato, mas tem um detalhe. Ali está o consórcio. O que vai acontecer? Esses que vão se reunir, certamente vão perder dinheiro, vão perder status, vão perder condição e vão ser perseguidos. Sabe, o Prerrô põe advogado em todos os programas, nos programas de mais audiência. Aí é que está o detalhe. Tem que utilizar estratégia, porque eles andam, eles trabalham proativamente e antecipadamente. Exemplo. A Janja está virando uma liderança política, já fizeram aquele manualzinho com aquele joguinho para colocar para as crianças de quinta série. Naquele joguinho lá, a narrativa é de que de 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado e todos aqueles que ficaram contra aquelas pessoas que estavam com a Bíblia ali, simplesmente estavam defendendo uma democracia sem dizer o que é democracia. E para garotada, o que vai ficar? Democracia é inclusão social. É isonomia. Não. Essa é uma das instituições da democracia. A democracia tem que ter a liberdade e o direito à contestação, que é o que eles estão jogando fora. A democracia narrativa. Não é isonomia, é a liberdade isonômica. É isso aí. A isonomia na democracia, ela qualifica o objeto principal, que é a liberdade. Mas isso, e detalhe, quando você junta os dois, até resolve tentar separar e dizer que é só isonomia ou dizer que é só inclusão. Não é. Não. São instituições que se reúnem para dar ao povo o poder que ele precisa para controlar os seus governantes. Mas isso já está numa narrativa. Sinônimo de poder é liberdade. Quem não tem liberdade, nada pode. Exato. Para encerrar,
Tudo isso que está sendo feito, depois vai ser apagado. Eles são especialistas em pegar a foto, botar só o Stalin e ir apagando a imagem daqueles que se tornaram inimigos do regime. É o que eles estão fazendo e vão fazer. A nossa sorte é que hoje, com esse mundo de tecnologia que percorre o globo inteiro, eles não terão como apagar todas as fotos, vão apagar internamente. Mas o mundo vai saber, por exemplo, que você sofreu as consequências, que a Marina sofreu as consequências, que a Gei sofreu, que o Arthur sofreu, que eu sofri. E o Bolsonaro e todos aqueles que estão tentando preservar a liberdade no Brasil. O mundo vai ficar sabendo. O problema é qual é o teto para tudo isso que está sendo feito. Esse teto vai chegar, e eu encerro, quando a briga interna entre eles decidir a pancadaria que eles vão ter entre si, com a camorra de cima contra a camorra de baixo. Bom, o Brasil não tem teto, mas tem teta. Essa é a grande verdade. Já que a gente está vendo a Polícia Federal agir como uma Gestapo, a gente está vendo um STF que já retirou do parlamentar o direito constitucional da liberdade parlamentar, imunidade parlamentar. Imunidade quer dizer o quê? Nada pega. Pode até falar ofensas que sejam crimes para um cidadão comum, mas quando a gente fala em imunidade é que ela não pega. Mas o STF, dizendo que respeita a Constituição, rasga a Constituição. E a Polícia Federal, agindo como uma Gestapo, né, nazista, dá continuidade a isso, como se isso fosse normal, como se eles não tivessem feito um concurso difícil para saber o que é imunidade. Pois é, olha só que absurdo, né? Realmente isso já era para ter sido votado e colocado ali como uma lei, uma regra. Na verdade, a nossa legislação, a nossa Constituição já mostra isso, que quem faz parte do caso ali não pode votar, não pode decidir. Inclusive, tem um desses processos que está correndo ali no Supremo, que diz respeito a Bolsonaro, que diz respeito a Lula, que diz respeito à presidência, onde, olha só para você ver onde chegamos, hein? Olha aonde que o Supremo Tribunal chegou. O Zanin, aquele que foi advogado de Lula e que está ali no Supremo Tribunal, ele se colocou como impedido de votar em alguma dessas sessões justamente porque ele defendeu Lula lá atrás. Então, em um determinado processo, ele teve, né, a hombridade de pelo menos se colocar impedido. Agora, por que o Alexandre de Moraes também não copia ele? E olha só, hein, nós estamos falando de um petista que defendeu um ex-condenado ali e tirou ali de Curitiba, levando ele até a presidência, mas ele se colocou impedido. Por que o Alexandre de Moraes também não toma o mesmo exemplo? Realmente, pessoal, não há mal que dure para sempre, nem bem que nunca acabe, né? Já diria o ditado. Uma hora, a casa do ditador vai cair. E aí tem uma discussão rolando ali em Brasília, inclusive teve essa sessão ali falando sobre o processo eleitoral, sobre as urnas e tal. Tem uma discussão ali em Brasília falando que o seguinte, que o que sustenta todo esse sistema ali seria o processo eleitoral, mas não as urnas, mas aqueles que operam as urnas. E aí eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você acha disso. Será que, para você ter uma ideia, na Venezuela tem a urna também, mas lá sai o papel e aí você coloca dentro lá dentro da urna, lá da caixinha, para depois precisar conferir, tudo bem. Mesmo assim o ditador Nicolás Maduro, né, tá mandando prender ali a opositora Marina Corina, e deixou ela inelegível também. E outra coisa, mesmo assim, ele continua no poder. Agora, tem um país de primeiro mundo que também tem urna eletrônica. E lá funciona. Por quê? Sabe aonde que é? Nos Estados Unidos. Nós vimos há pouco tempo, aquela Ana Paula Henkel, jornalista, ela mora nos Estados Unidos e ela mostrou um vídeo onde lá na Califórnia, a urna eletrônica funcionando. Não é esse mesmo modelo que temos aqui. Lá é um modelo onde tem a urna eletrônica e aí sobe um papel, né, ali mostrando aonde a pessoa votou e ele já cai dentro da urna. A pessoa nem põe a mão. O eleitor não põe a mão. Ele só vê o papel ali, vê em quem ele votou e ele aperta de novo o botão e o papel cai dentro da urna. A Ana Paula Henkel mostrou isso aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, nessas eleições do Donald Trump. Ou seja, nós chegamos à conclusão que o problema, então, não é a máquina em si, mas é o homem que opera a máquina. Aí, meu amigo, aí... Porque o que foi falado aí nos últimos processos eleitorais, né? Inclusive o ministro Roberto Barroso falou, não, as urnas elas são anti qualquer tipo de fraude, né? É impossível um hacker entrar na urna. Tudo bem, concordo.
O problema é aqueles que têm o controle, né? Bom, esse é um assunto polêmico, nós nem podemos falar muito aqui, mas o que eu queria deixar bem claro aqui é o seguinte: já começam a falar alguns fechos de luz, assim, né? Começam a vir em Brasília sobre 2026 e o Cássio Nunes já está sendo questionado sobre a segurança, sobre a legitimidade do processo lá em 2026. E essa pressão que começa a ser feita aqui vai fazer com que eles tomem algum tipo de iniciativa e providência. Porque realmente, pessoal, o que eles querem é prender Jair Bolsonaro para que não dispute em 26. Porque do jeito que está o Brasil hoje, o dólar batendo R$6, o desemprego aumentando, né? O preço dos alimentos aumentando, Lula não tem condição, na legalidade, né, da forma legal, 100% legal, não tem condição nenhuma de ser eleito. Inclusive, saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisa mostrando que se a eleição fosse hoje, Bolsonaro ganharia de Lula. Então, por que eles estão fazendo todo esse esforço e remando para deixar Bolsonaro não só inelegível, mas também tentar prendê-lo? Porque eles sabem que na legalidade mesmo, se botar o povão mesmo para votar, o Bolsonaro ganha. Isso aí já está claro, tá bom? E coloca aqui nos comentários o que você acha. Se as eleições fossem hoje fosse o processo eleitoral, você acha que Bolsonaro teria chance realmente de conseguir bater ali o sistema, bater todo mundo, né? Porque tem que lutar contra todo mundo, a grande mídia, tudo mais, e também Lula? Será que ele teria condição? Ou será que tem aquele aventureiro, né? Que muitos falam que é aventureiro, outros acham que não, Pablo Marçal irá concorrer em 2026? Será que ele vai chegar? Ele está falando que vai concorrer ou para governador ou para presidente em 26. O que você acha? Tem chance, não tem chance? Coloca aqui nos comentários. E eu quero te pedir também para se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, a hora é agora, não perca tempo. Tem muitas pessoas que assistem os nossos vídeos até aqui e não se inscreve. Aí o que acontece? Nós vamos mandar um outro vídeo amanhã e você não vai receber, porque você não está inscrito. Mas se inscreva agora, é gratuito. Clica no botão aqui embaixo e dá um like nesse vídeo para fortalecer. Vamos ficando por aqui e até a próxima.